paralisação do CEP e a importância de se garantir mais segurança nas escolas. E o início das cobranças no pedágio da Rio Santos. Estes foram os destaques da sessão legislativa desta terça-feira. Eu sou Débora Fernandes e este é o Jornal da Câmara. O vereador Hugo Grassano usou a tribuna para falar sobre a paralisação do CEP que vai acontecer esta semana. E comentou ainda sobre a importância de se manter a segurança dentro das escolas, para alunos e professores. Além disso, presidente, queria colocar aqui, e mais uma vez, na luta pela isenção do pedágio. O doutor Maí também está inclinado, está com uma ação em curso na Justiça, solicitando também a isenção para moradores. E hoje, inclusive, a Record esteve em Coroa Grande. Queria aqui parabenizar na figura do Rafael Sendon, que é o líder lá da manifestação em Coroa Grande. Os moradores de Itaguaí estão indo para as ruas, estão se manifestando, né, sabendo a dificuldade e o prejuízo que vai causar esse pedágio. Além do que, nossa cidade de Mangaratiba é a pior, é a mais prejudicada. No trecho de 40 quilômetros, nós temos 2 pedágios. Moradores de Itacurubitiba e Conceição de Jacareí, por exemplo, que trabalham no hospital, vão ter que pagar pedágio para andar na própria cidade. Isso, para mim, é um absurdo. Enquanto a gente tem a cidade de Angra dos Reis, que não tem sequer um pedágio. E aqui, praticamente, dentro de 40 quilômetros, fomos contemplados com 2 pórticos de cobrança. Na minha visão, uma covardia com os moradores de Mangaratiba, né, sobretudo com Itaguaí também. E por que isso? Por que isso aconteceu? A gente tem 2 pórticos de cobrança em menos de 40 quilômetros, Angra não tem nenhum, o outro é só lá em Paraty. Inclusive, não é possível, né? O próprio prefeito de Paraty também já ingressou com a ação, o prefeito de Itaguaí também, Mangaratiba também entrou com a ação, tardio, mas entrou. Então, com certeza identificaram que os prejuízos são muito maiores que os ganhos. E enquanto houver esperança, a gente vai ter luta. A gente vai lutar e vai tentar essa isenção aí até as últimas instâncias, tá, presidente? Eu só estou colocando aqui e parabenizando mais uma vez os moradores de Itaguaí e também o Rafael Sendo por estar liderando essa manifestação, porque eu acredito que enquanto tiver luta, haverá esperança de vencer. A gente uma parte, vereador, sobre esse tema. Tem a parte, presidente. É muito comentado pela gente, até quando a gente vai na rua, os moradores comentam sobre a questão do pedágio, comentam essa ação do CCR. Né, acho que Vossa Excelência e doutor Maí entraram com pedido aqui na Câmara, atendemos aqui o pessoal da CCR. É como se eu não tivesse vindo aqui e ninguém deu uma resposta concreta. Uma falta de respeito com essa casa. Né? Outra coisa também, foi feito tudo às pressas, a nossa estrada. Precisava, sim, né, de dar uma reforma, vários buracos na nossa Rio Santo, que é largada há muito tempo. Né? Ontem eu passando pela Rio Santos, e aquela chuva perigosíssima que aconteceu ontem, a pista está muito ensaboada, e até ser uma questão do meu tema livre, já que Vossa Excelência está tocando, estou pegando um pouquinho aqui do seu, a pedir à população de Mangaratiba que tome cuidado. Virou um sabão a nossa Rio Santos. Entre Itacuruçá, pelo menos até aqui a Praia de Saco, onde eu transitei. Quando eu passei, tinha uma van dentro daquele valão, né, subindo o túnel de Muriqui. Depois já apareceu uma filmagem de um Voyage, né, que atravessou na pista e pegou 3 carros. Eu estava dirigindo. Está muito complicado e meu carro é pesado. Né? Não tem estabilidade nenhuma o que a CCR fez com as nossas estradas. Além desse descaso, e vocês, servidores, nós, moradores, tem que entrar dentro do nosso município para pagar um pedágio. Né? Claro, as pessoas que vão visitar a gente, isso eu falo não é só em pedágio não. Nossos cais, Jacareí, Itacuruçá, Mangaratiba. E nós turistas, quando vêm para Mangaratiba, tem que deixar algum legado para a gente. Até para o poder público tomar alguma posição enquanto turismo. Foi votado aqui também. Então, vereador Hugo, conto com com a presidência dessa casa. Tiver que fazer alguma manifestação, já que já vai ser cobrado agora, via o esforço de Vossa Excelência, indo para a pista, colocando a cara a tapa, viu uma aí também entrando com questão de advogado. Né? Você está falando aqui a questão do executivo tem entrado também, uma boa. A gente tem que agora se unir. Esquece questão de oposição
e questão de situação. Quem está sendo prejudicado é o povo de Mangaratiba. Então, se a gente não se unir como morador, como representante, que estamos por causa de vocês, vai continuar cobrando. Se tiver que botar o pneu de novo, vereador Hugo, se tiver que botar carro atravessado, se tiver que botar fogo na estrada, a gente coloca. Porque eles vieram aqui e, tipo, né, não vou nem falar aqui que eu estou pensando na minha cabeça, cagaram pra gente aqui dentro dessa casa, pô. Por que a gente não pode ir na pista que eles reformaram, mal administrada? Se vocês forem, tomem cuidado, a pista está ensaboada e não deu outra. Ontem apareceu um monte de acidente. E todas as pessoas que falaram comigo no telefone, eu falei, tomem cuidado com a pista e vai ter vários acidentes. Então não adianta vir para cá, fazer as coisas às pressas e o morador está sangrando. Tá bom, vereador? Pode contar comigo. Eu acredito que todos os vereadores que estão aqui. Tá bom? Perfeito. Perfeita colocação, presidente. Eu coloco mais um ponto, né? Porque a gente tem umas passagens, né, de pedestres, por exemplo, ali próximo à Rua da Palha. Não fizeram a faixa de pedestres. Na Cachoeira, não fizeram a faixa de pedestre. E isso também vai causar acidente. E aí vai atrapalhar o pessoal lá. Vai atrapalhar o pessoal do hospital e o outro pessoal da saúde. Tem uma situação, vereador. O correto, posso estar falando besteira aqui, o correto era para ter o pedágio, a cobrança, ali entre Muriqui, porque tem um trajeto que você possa demorar mais um pouquinho, como todo município. Eu não sou advogado, não sou jurídico não, né? Mas o pedágio tinha que ter uma alternativa, como tem nos outros. Se você, não, eu vou demorar meia hora, mas não quero pagar o pedágio. Meu irmão, aí é com cada um. Né? Então colocaram, antes do Cais de Jacareí, que todo mundo sabe que todo mundo vai para lá para atravessar para Ilha Grande, e não tem bobo, pô. Colocaram ali e colocaram antes de Itacruçá. E não colocaram ali um pouquinho depois do túnel, ou um pouquinho antes do túnel de Muriqui, para cobrar. E quem sabe do trajeto, lá no Waze, lá no Google Maps, você vai ver que tu passa por Axixá e não vai ser cobrado. Vai demorar mais 15 minutos? É uma estrada irregular, uma estrada ruim, que é do município. Aí vem a querer que eu cobrasse de melhorar Axixá. Nem isso eles fizeram, pô. É como se fosse uma cidade sem lei aí, pô. Não pode. Ainda durante seu discurso, o vereador Hugo Grassano voltou a falar sobre a questão do pedágio, que começou a ser cobrado esta semana. Então, entendeu? Mas, presidente, é exatamente esse o objeto que estamos lutando na justiça. É que se tenha uma via terrestre alternativa gratuita para que o morador consiga transitar. Isso não existe. Colocaram o pedágio ali antes de Itacruçá, ali no Tinguçu, em Coroa Grande, onde não há uma pista alternativa gratuita que a gente possa chegar ao destino de Itaguaí, e também ali, antes um pouquinho de Itacurubitiba, próximo do Clube Med, onde também a gente não tem alternativa de uma via gratuita que a gente possa cortar e seguir o destino sem pagar o pedágio. Então isso, né, esse é o objeto da ação, inclusive a do Maí também, já estudei, e a gente precisa, como o senhor bem colocou, independente de oposição, situação, essa é uma pauta universal, onde vai afetar, e vai afetar demais, o povo de Mangaratiba, né? Os mangaratibenses. O pessoal fala, mas tem que resolver o transporte. Eu não digo nem transporte público, porque o transporte não é público, é coletivo. Né? A gente paga, então não é público. Tem um amigo meu, pô, o Tuxê, todo mundo conhece, passou agora no concurso, demos parabéns, ele mora em Itaguaí. Mas ele foi para Jacareí, pô. Vai pagar 2 pedágios para trabalhar. Vai passar 2 para lá e 2 para cá. Vai pagar 4 pedágios para trabalhar. E, entendeu? Para quem usa o transporte coletivo, que não é público, transporte coletivo, vai ser influenciada a tarifa do transporte coletivo. Não digo nem transporte público, não é público, é coletivo. A gente paga. Então, é muito importante essa pauta, presidente. Volto a dizer aqui também ao doutor Maí para contar comigo, porque a gente, enquanto tiver esperança, haverá luta, e eu não tenho dúvida que o povo vai vencer no final. Já o vereador Doutor Mair usou seu discurso para falar sobre os impactos da chuva na cidade e sobre possíveis formas de compensação ambiental por parte da CCR junto ao município. Segundo ele, o novo pedágio vai impactar e muito a vida dos moradores e trabalhadores da região. Pegando um gancho até no que o Hugo falou, né, na questão do pedágio, esses absurdos que estão acontecendo no nosso município, na nossa região, também da tragédia que aconteceu nas chuvas recentes, né? Principalmente ali em Muriqui, onde é Tiradentes, Santa Terezinha, Santa Isabel,
localidade da beira do rio, pessoas com água no peito, perderam tudo em semanas seguidas. Eu marquei uma reunião com o Leonardo Pisciani, que é o secretário nacional de saneamento básico, para buscar recursos, né, para que a gente possa melhorar o saneamento básico. É sabido por todos que com um saneamento básico melhor, a gente evita as enchentes, minimiza os impactos, né, das chuvas. Também falei com ele sobre a questão da duplicação da rodovia, né, que a gente, o certo, nós teríamos que ter casas populares cedidas pela CCR, porque alguns domicílios vão ter que ser desocupados, né. E aí, junto com essas casas que seriam desocupadas, que estão ali na beira dos córregos, com saneamento precário, com as pessoas morando em situação de insalubridade, a gente poderia realocar todas no mesmo local e diminuir, né, pelo menos amenizar os impactos das chuvas, que são impactos naturais. Se chover demais, não tem jeito. Acaba, de alguma forma, a população sofre. Ele se prontificou em buscar os recursos lá com o presidente da República. Conversei com o deputado estadual Luiz Cláudio, conversei com o prefeito. Eles se prontificaram em também conversar e fazer uma força-tarefa para a gente amenizar esses impactos. Mas essa questão da CCR, a gente tem que convocar essa empresa de novo aqui. Do jeito que está impossível. Eles estão cortando as margens da rodovia, não há nenhuma compensação ambiental. A pergunta que eu faço, vai aumentar o fluxo de carro indo e vindo, a empresa vai arrecadar dinheiro, mas o hospital que eles trazem é o nosso hospital. Eles não podem vir aqui e botar uma compensação, um tomógrafo, uma UTI, ou fazer uma parceria para a gente construir um novo hospital. A gente precisa conversar isso com a empresa. Quantos milhões a empresa vai lucrar com esse pedágio? Eu entrei com uma ação, eu já fiz algumas explanações, o vereador Hugo até comentou. A causa do pedágio aqui está sendo julgada em 3 tribunais federais diferentes. O meu questionamento é de quem é a competência, porque se tem 3 juízes julgando, se um der favorável e outro contra, o que vai ser? Então eu estou questionando de quem é a competência para julgar. Agora eu agravei para o desembargador decidir de qual vai ser a esfera competente, qual o Tribunal Federal vai ser, para que a população tenha uma posição. Ali de Itacuruçá para Coruá Grande são um pouco mais de 3 quilômetros. Final de semana, você, tenho que ir na casa da mãe. Ou tu vai pagar R$12,20 para ir e voltar? Então alguém tem que decidir o mais rápido possível. Então eu espero a decisão do desembargador. Já foi agravado, a gente tem um problema do transporte público, que está muito precário. Por exemplo, como é que o Uber, a pessoa tem que ir para o Campo Grande, ou Itaguaí rápido, vai pedir um Uber, como é que esse Uber vai sobreviver? A gente vai perder algumas modalidades de transporte público. Na semana passada também, no mesmo dia que eu tive com o Leonardo Pisciani, eu tive com o secretário de Estado de Transporte, o Washington Reis, cobrando também o transporte público da nossa cidade, que é um absurdo, não tem o horário das linhas. Em 2020, eles acabaram com a linha Campo Grande-Mangaratiba, que era uma linha que servia Mangaratiba. Perguntei qual a justificação, quero parabenizar aqui o secretário de Estado, Washington Reis, também o deputado Luiz Cláudio, que me acompanhou lá fazendo as ponderações. E aí, de imediato a gente foi por dentro. E qual a justificativa para acabar com a linha? Não tinha justificativa, eles ficaram de fazer um estudo para dizer quais os horários das linhas que tem que rodar. E aí a gente vai poder estar trazendo para essa casa aqui para também poder melhorar o transporte público da nossa cidade. Mas na próxima semana eu acredito que a Justiça se posicione quanto ao pedágio. E se Deus quiser, vamos ter uma notícia positiva aí, tá bom? A parte, vereador. Concedido. Vereador, quero te pedir desculpa. Achei que não estava escrito no tema livre, tá? Vereador, é um tema muito importante, tanto do pedágio e essas obras que a CCR vem fazendo ao longo da via. 2 problemas que eu abracei, isso aí temos que unir força, porque ela está preocupada só em cobrar o pedágio.
e as obras que estão sendo feitas não respeitam uma vírgula o nosso município. Fizeram uma obra lá em Muriqui, ali perto da Cachoeirinha 1 e 2, a cachoeira estava uns 200 metros para frente da obra, onde deveria ser canalizado, né, o escoamento de água. Eles preferiram jogar a água ali na rua Boa Esperança, onde estourou todas as redes de manilha, prejudicando os moradores. Ou seja, ainda quer cobrar e não se preocupa com os danos causados aos munícipes, que é pior, né? Quer dizer, o prejuízo é dobrado. Aqui em Mangaratiba é o mesmo problema. Tem ali 3 quebras de barreiras e não estão dando ali a atenção devida. O escoamento de água também vai para o bairro Nova Mangaratiba, onde inunda de água, de terra, ou seja, estão preocupados só mesmo em ganhar dinheiro. É botar o pedágio, passar ali fazer o asfalto, como está aqui rodovia Saboada, mas o cuidado com o limite da cidade, tem que respeitar os munícipes, dar atenção devida, quer fazer a obra, parabéns, mas que não venha prejudicar os moradores. E é algo que está acontecendo. Então, Maí, os parabéns a você e o Hugo, que abraçou essa causa, tá? E pode também contar comigo para o que daí vier. Também citar, teve uma lei de minha autoria nessa casa que reduz a faixa da Rio Santos de 15 para 5 metros, que a gente tem um parâmetro ali, faixa de domínio. Eles passaram muito dos 5 metros, então a gente tem que, de alguma forma, cobrar, a gente tem que se unir, de repente convocar o prefeito aqui, convocar os secretários, a gente fazer um estudo, de repente convocar uma audiência pública que não tem condições. Se o pedágio ficar sendo cobrado, eles têm que, de alguma forma, compensar o munícipe. Serviço de saúde. Aconteceu ali na Boa Esperança, tu está citando isso, no Morro da Encrenca, cara, virou um caos. A água vem por cima. Água de 1,5 metro, como se fosse um rio que vem da Rio Santos. Eles não fizeram estudo nenhum, está acabando com o morador. O Carlão, que o nosso Pedrinho que vem para cá, cara, teve as kitnets lá dele arrasadas por causa de obras na CCR. Esse pedágio vai impactar também no transporte público, que já é precário. Então, queria até falar com o presidente, para a gente ver uma data, de repente convocar aqui, que me atendeu super bem o presidente do Detro, o secretário estadual. Acho que o presidente do Detro vem, o secretário estadual Washington Reis, eu acho mais difícil. Que a gente discuta juntos soluções. E aí se chama o secretário que tem o meio de meio ambiente, de transporte, para a gente melhorar. Por mim, foi abrir até uma CPI, cara, porque aí tem que vir, é obrigado a vir, senão chama a polícia, pega ele, é assim. E se fizer, ele vai fazer a mesma coisa que fizeram com a gente aqui. E a gente tem que convidar, não é competência, né, nossa, é com eles. A gente vai convidar a CCR aqui de novo. Abre uma CPI, convoca o que tiver que convocar, comissão processante. Só assim, cara. Eu sei que isso aí é um trabalho interno nosso. Mas se a gente for convidar eles de novo, eles vão falar, não posso, só através da justiça. Não é a nossa competência. Entendeu? O pessoal foi até em Brasília, eu acho que o Hugo foi em Brasília. Vai falar sobre isso também. Já fez tudo, gente. Tudo. Vamos pensar, né, nessa questão SCJ, Comissão de Constituição e Justiça. O pessoal está lá com a faixa, né, se manifestando. Aí, essa modalidade Free Flow é uma coisa que só tem na Europa, vai ser o primeiro lugar no Brasil que tem. Eles não botaram nenhuma cabine ali do sem parar e do coisa, para o morador poder ir lá e comprar tag para botar no carro se tiver que pagar. Eles querem que o morador se dane. Na verdade, eles nem queriam vir para cá, né? Foi uma obrigação, né, da concessão, de eles renovarem com a Dutra, né, e dentro disso, né, até do governo passado, do governo federal, colocaram a Rio Santos como estava bem delicado. A próxima sessão legislativa ficou marcada para quinta-feira, dia 30 de março, no horário regimentar. O Jornal da Câmara termina aqui. Até a próxima.